viu? Aqui, primeiramente, o bom dia à presidente do Atlético Cearense, Maria Vieira. Agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade, por estar aqui atendendo ao nosso pedido. E vamos falar um pouco sobre o seu desabafo que você fez em seu Instagram, que a gente repercutiu durante a semana. E você falou que o futebol cearense está faltando equidade, está faltando isonomia. Gostaria de que você falasse um pouco mais sobre isso. Por que você acha que está faltando isonomia, está faltando equidade no futebol cearense? Bom dia a todos e a todas que nos escutam. Quando eu falo em equidade, eu aprendi, quando estava trabalhando e me especializando em saúde comunitária, primeiro de ter um olhar local e, ao mesmo tempo, universal sobre as pessoas que cuidamos. E isso foi uma prática minha por muito tempo, né? Dar mais atenção quem precisa de atenção. Então, quem vocês acham que precisa de mais atenção? Os pequenos clubes ou os grandes clubes? Quem é que precisa de maior suporte no momento de crise? Os pequenos clubes ou os maiores clubes? Então, a equidade, ela começa com um cuidado a partir da necessidade daquele que precisa de mais cuidado, né? E nós sempre trabalhamos sob essa ótica, seja na formação, aqui nas nossas categorias de base, de entender quem nos chega, de entender quem está em nossas mãos para ser cuidado, né? E baseado nesse princípio, a gente conseguir dar um suporte igual a todos. Mas só podemos dar um suporte igual a todos quando existe o princípio da equidade funcionando, né? Primeiro, é como uma pré-temporada. Você contrata muitos atletas, você não sabe quais condições eles estavam, e você faz a pré-temporada para deixá-los no mesmo nível, alimentados, cuidados, fortalecidos, seguros de um campeonato. Então, você tem que, primeiro, aplicar esse cuidado para deixar todo mundo no mesmo nível. E, pelo que a gente entende de campeonato cearense, nós sabemos que o campeonato cearense ele não existe essa igualdade, né? Até mesmo porque nós temos duas grandes equipes que disputam campeonatos nacionais. E eu costumo dizer, assim, que existe até um desequilíbrio por conta disso, né? São times muito fortes jogando com times que nunca seria o confronto direto deles. Então, começa daí, quando a gente não fala de futebol, nós deixamos os 184 municípios apenas com 2 times do futebol cearense, que realmente as pessoas entendem como time de futebol. O restante são só figurantes numa competição, que nunca sonharão em ser campeões cearenses, porque, além das condições, a própria fórmula não favorece, o próprio regulamento não favorece. Isso é uma das tantas coisas que existe no futebol cearense que não favorece o futebol cearense. Aqui é o Luiz Souza que está falando. Prazer em falar com você, presidente Maria Vieira. Nesse momento, você falou aí, já citou a questão de deixar de lado um pouco, né? Digo nem a expressão um pouco, muito mesmo. Que depois que o Flávio Moisés, perdão, eu trouxe a manchete, trouxe a informação nesse começo de semana sobre o seu depoimento que você falou no início da semana. Eu venho aqui imaginando toda essa situação, que realmente os clubes que não estão na Série A estão sendo deixados para trás. Mas a pergunta que eu faço aqui, já para você explicar um pouco da situação, para apresentar logo para o nosso amigo ouvinte internauta, como é que está a situação no momento do Atlético Cearense? O que foi que ele fez desde os dias que está parado o futebol aqui devido ao decreto do governo do estado do Ceará? O que o Atlético Cearense está tomando de medidas para tentar não ter um problema maior futuramente em relação às finanças do clube? Nesse momento, infelizmente, as finanças elas ficaram em segunda
em segunda prioridade, né? Nós vamos tentar segurar até onde der, só que a nossa prioridade agora são os atletas, são as pessoas da comissão técnica, são os profissionais que trabalham conosco e, por fim, os seres humanos. Fica muito mais fácil quando eu coloco por trás do meu escudo, você está vendo aqui o meu escudo? Sim. O Atlético está em pleno funcionamento. Está, nesse momento aqui, a hora do almoço, os nossos atletas estão sendo alimentados, eles estão sendo supervisionados, acompanhados, monitorados dentro de um protocolo sanitário. Embora nós não tenhamos patrocínio, nós só temos um patrocinador master, que é a Arigol, e nós não temos patrocínio nenhum desse estado, e nem apoio do governo estadual e nem municipal, mas nós estamos fazendo tudo dentro da nossa logística, né, que a nossa logística nos permite, para manter o elenco treinando, porque quem vive futebol como nós vivemos, e eu só faço isso na minha vida, futebol, então, ver um atleta parar de treinar é uma grande perda para o desempenho dele, né? E se muito tempo parado para a carreira dele, um atleta que passa muito tempo sem treinar, sem ritmo de treino, sem ritmo de jogo, existe prejuízos gigantescos na carreira dele, mais adiante. Então, o atleta não pode parar de treinar, tá? Até a parada dele tem que ser uma coisa programada, tem que ser uma coisa para quem pretende ser atleta profissional de alto rendimento, né? Então, estamos todos aqui no Atlético trabalhando, tempos chuvosos, e a gente se preocupa mais ainda com esse período, que é um tempo que surge muita gripe, né? Mas estamos sempre monitorando quando tem sintomas que não são tão comuns. Por exemplo, a gente sabe, hoje não tem como diferenciar uma gripe com uma suspeita de Covid, então a gente já, quem apresenta sintomas assim, a gente já faz exames, né, já deixa em atenção ali, em isolamento, até saber do resultado. E todos os casos que apareceram no campeonato passado não tivemos, mas esse ano, como não tínhamos 100% isolados, alojados, então tivemos muitos casos, assim, muitos casos que eu digo em relação ao ano passado. E todos foram cuidados de forma isolada, né, porque até mesmo a moradia deles, eles moram isolados. Então, tudo que a gente pode fazer, né, para manter o atleta, para manter a saúde mental do atleta, porque não é só jogar em casa, gente, não é só mandar para casa. Adoeceu, você acha que eu vou mandar para a família? Não posso mandar para a família, é um risco. Verdade. E mais, a descontinuidade, olha só, quando eu contrato um atleta, eu fico muito preocupada de falar para ele que ele está sendo contratado para uma temporada. Porque o descomissionamento de um campeonato, ele deve ser feito com muita responsabilidade. Tem atletas, porque eu costumo dizer que o atleta, ele tem que ser atleta desde a hora que ele vai dormir, aliás, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Se preparando como atleta, se alimentando, se hidratando, se reidratando, fazendo as atividades e repousando. Essa é a vida do atleta. É um ser especial. Quando ele está no jogo, ele é jogador, porque ele precisa usar a sua capacidade máxima de competidor, a sua inteligência, a sua rapidez de lógica, né, de resolver problemas dentro do campo, e ele é jogador. Mas depois do jogo ele já começa a ser atleta, porque a gente já começa a fazer toda a reposição de tudo que ele perdeu ali no jogo, né? No outro dia faz recovery, a gente já começa a fazer os treinos regenerativos. Então, tudo isso é uma preocupação com o atleta. Agora, você imagina que tudo para do nada. O que é que vai acontecer no organismo de uma pessoa dessas? Né? Isso. Então, enquanto tem muitos atletas perdendo seus empregos, voltando para casa sem dinheiro, estando em casa vendo toda a situação da família, sem trabalho, isso é uma preocupação muito grande que não deveria só ser somente minha, né? Eu tenho amigos que jogam em outros clubes e quando eles ficam desempregados, eles não conseguem manter a família, então eles começam a fazer outros trabalhos que não é o de futebol. E eu não acho justo uma pessoa alimentar um sonho, pagando tão caro para alimentar um sonho, porque jogar futebol não é só no dia do jogo,
Jogar futebol, eles trabalham realmente a semana inteira, eles se dedicam a semana inteira. Então, jogar futebol, as pessoas deveriam viver disso, né? Pagar suas contas com isso, sustentar a sua família com isso. Então, não é justo que grande parte do tempo essas pessoas estejam em casa fazendo bico em outros trabalhos para sustentar as suas necessidades. Eu acho aí uma falta até de respeito e a sociedade não precisa sustentar isso, mas quem faz futebol precisa. E o segmento do futebol não é só o jogador e o diretor do clube e o treinador. Existe toda uma cadeia produtiva envolvida, quem consome futebol, né? Quem é que consome futebol? São os torcedores, né? São as pessoas que gostam, que acreditam no futebol, os empreendedores que vivem de vender produtos esportivos. Então, não se admite que ainda as pessoas que estão ligadas ao futebol passem necessidades porque o futebol não consegue suprir a necessidade delas. Flávio Moisés aqui, você falou em seu desabafo que o futebol pequeno ele está desaparecendo, está agonizando. Nós vemos times como o Icasa, que está dispensando seus jogadores, dispensou seu treinador. E caso perdure essa paralisação do futebol cearense por mais tempo, que consequências pode trazer isso ao Atlético Cearense para você? Esse ano nós temos Série D, né? Então nós possivelmente daremos aí uma parada entre o que se completaria do Campeonato Cearense, e sinceramente espero que tenhamos ainda a possibilidade de jogar o campeonato ainda este semestre, né? Eu vou dizer semestre porque aqui em Fortaleza está muito complicada a história do Covid, só que assim, para mim não é sim, é sim. Ou pode ou não pode, ou joga ou não joga. Então, por que o meu time não pode jogar e os campeonatos nacionais podem jogar? Né? Eu não entendo isso. Então, o que eu penso de verdade é dar uma folga depois aí, talvez para os meninos de uns 10 a 15 dias, não sei, ainda estou pensando nisso. Não é possível a gente fazer um planejamento porque estamos à deriva. Eu não posso simplesmente mandar todo mundo para casa sem o aval da federação. A federação tem que me dizer se vai ou não continuar o campeonato. Caso ela não me diga, eu não posso mandar ninguém para casa. Porque de uma hora para outra pode voltar tudo, e aí como é que a gente faz? Então, nós temos Série D para acontecer aí em maio, no final de maio, e temos que preparar essa próxima temporada, né? Os atletas que jogam Série A do Cearense talvez não sejam todos que vão jogar a Série D. Nós trabalhamos com características, né, para cada campeonato, e estamos ainda vendo aí, porque justamente por conta desse problema, dessa intermitência de jogo e essa incerteza, a gente não conseguiu ainda parar para realmente deixar pronto o planejamento. E talvez nem deixemos, mas estamos trabalhando também pensando nisso. Assim, a Federação Cearense, ela já entrou em contato com vocês, já deu algum suporte? O que eles estão fazendo para vocês, contribuindo com vocês? Assim, o meu contato com a Federação Cearense é com o presidente. Eu falo sempre com ele, né? Quase todos os dias a gente se fala, mas sem o posicionamento do governo não tem como fazer. Se o decreto fala que não vai liberar os campeonatos estaduais, eles não vão fazer, entendeu? Eles só vão fazer quando o governo der aval para isso. E o governo não dá aval para isso, ele dá aval para séries nacionais, para séries estaduais, eles não estão vendo isso, não. Sim, então, gostaria de novamente agradecer a sua presença. Acredito que tenha esclarecido aos torcedores, esclarecido com a sua fala, e deixo em aberto para você dar suas considerações finais, você falar com o torcedor, o que você quer dizer agora para o torcedor do Atlético Cearense. Olha, na verdade eu vou falar para todo mundo que gosta de futebol, tá? Eu sou muito... Eu adoro o meu escudo, defendo com unhas e dentes o meu escudo, mas eu também defendo muito o futebol de todos.
Espero que as pessoas comecem a pensar mais sobre futebol, que as pessoas comecem a trabalhar mais em cima de entender como é o futebol no dia a dia, não só na hora do jogo, que veja as dificuldades que os clubes passam, principalmente os clubes pequenos, né? Estamos fortalecendo aí a Série C do Cearense, já colocando times para jogar a Série C, ajudando outros times. A Série B, fizemos uma ótima campanha com o Crato ano passado, que conseguiu ascender, né, a primeira divisão. Eu acho que a gente tem que se unir e fortalecer todos os clubes. E quanto a vocês, eu estou muito feliz de participar desse programa de vocês, tão organizado, né? Mentes brilhantes e tão jovens. Fiquei muito feliz de ver isso. Gosto muito da crônica esportiva. Façam isso com muita seriedade, com imparcialidade, principalmente imparcialidade. Se vocês forem falar de futebol, por favor, não falem de times, falem de futebol. Eu acho que isso dará um grande futuro a vocês. E espero, sinceramente, que nós tenhamos futebol de libertação, né? Porque o futebol liberta pessoas de muitas coisas. Eu trabalho para um garoto que hoje tem já 34 anos, mas que há 20 anos atrás ele vendia frutas na rua, né? Ele não tinha absolutamente nada, e o futebol o permitiu sonhar. E hoje ele tem um clube de futebol que sustenta o sonho de tantos atletas, né? De tantos garotos e de tantos profissionais. Temos atletas da base que hoje jogam no profissional, e isso vale muito a pena fazer futebol. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bem, tá aí a entrevista com a Maria, presidente do Atlético Cearense. Relatou tudo e mais um pouco aí, ficou bem explícito, né, para quem tá acompanhando o Ceará Esporte Clube. E quem é entendedor, deixei à vontade aqui para os meninos que estavam mais ligados na conversa. Ontem eu tive que se ausentar do programa, mas quem tá acompanhando o programa viu aí a fórmula, né, do que ela respondeu todas as perguntas e como é que se faz futebol. São 11